Eu comecei a ler esse livro porque eu queria ler uma biografia interessante, mas eu não estava preparada para o espetáculo que é esse livro. Eu sempre ouvi falar sobre Steve Jobs, né, da Apple, mas aqui a gente vai descobrir tudo. O Steve Jobs, ele andava descalço. Quando nevava, ele usava sandálias. Ele era apaixonado por perfeição. O Steve Jobs, ele era muito persuasivo. Quando alguém não fazia o que ele queria, ele começava a chorar, a gritar. O Steve Jobs chegou em várias empresas para pedir emprego quando ele ainda não era tão conhecido e ele entrava nas empresas descalço. Ainda mais, ele molhava o pé no vaso sanitário para refrescar e continuava andando descalço. Bem-vindos ao Livroterapia em Foco. Hoje nós vamos falar do livro Steve Jobs, por Walter Isaacson. O livro ele tem 588 páginas. Esse biógrafo, pessoal, ele é muito famoso porque ele também fez a biografia do Leonardo da Vinci, que é muito famosa. O Steve Jobs foi atrás dele, foi o Steve Jobs que pediu para ele fazer a sua biografia. E o Steve Jobs não interferiu nas entrevistas, ao contrário, ele pediu para as pessoas serem muito sinceras e ele não escondeu nada. A única coisa que ele deu pitaco foi na capa. Ele queria uma capa diferente do que o biógrafo escolheu. Esse livro ele gera muitas emoções contraditórias no leitor. Algumas vezes a gente ama o Steve e algumas vezes a gente odeia o Steve. Ele não era uma pessoa muito razoável, ele tinha ímpetos de xingar os seus subordinados, xingar outras pessoas. Teve uma namorada dele aqui que ela relata que ele tratou ela muito mal. O Steve Jobs, na sua adolescência, ele deixou o cabelão crescer e ele era adepto a dietas muito loucas. Ele era adepto a uma dieta de só ingerir frutas. E ele começou a ingerir só maçã e cenoura. E tem alguns amigos dele que dizem que ele ficou até laranja de tanto comer cenoura. Isso tá no livro e é verdade. O Steve, ele trabalhava numa fazenda, chama One Farm, e ele podava as macieiras. É daí que vem o nome Apple. O Apple é por causa dessa história dele, né? Que ele trabalhava nessa fazenda e ele queria um nome que não tivesse muito a ver com computação. Ele queria essa contradição, um nome lúdico para uma coisa mais intrincada, como a computação, como a tecnologia. Como o Steve Jobs fazia essas dietas malucas, ele achava que ele não tinha cheiro, que ele não cheirava ruim, mas ele cheirava muito ruim. Isso tem relatos de várias pessoas que trabalhavam com ele. Até o livro relata em uma empresa que ele foi pedir emprego, ele chegou descalço, com a barba gigantesca, com o cabelo grande, aquelas roupas de hippie. Ele era muito adepto à contracultura e eles colocaram o Steve Jobs para trabalhar de noite, porque ninguém aguentava o cheiro dele e ele era muito difícil de convivência. Como eu já falei, uma pessoa que tem emoções fortes, chora, grita, ele ofendia os colegas de trabalho. Então, o gerente teve a ideia de colocar ele para trabalhar de noite sozinho. O Steve Jobs, ele era tão perfeccionista que ele tinha até dificuldade para comprar móveis para sua casa. Aqui no livro, ó, a gente tem algumas figuras, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui é ele na casa dele e não tem móveis, porque ele não achava que nada estava bom o suficiente para comprar.
Tanto que o iPhone, né, da Apple, ninguém consegue abrir o iPhone, ele é todo fechado, só se você for levar em alguma loja especializada, eles vão abrir o seu telefone e vão consertar. Ele queria que até dentro do telefone fosse perfeito, tivesse um visual bonito, mesmo o consumidor final não vendo. Isso veio do pai dele, do pai adotivo, porque o Steve Jobs ele foi adotado e o pai adotivo ensinou ele. O pai adotivo ele consertava algumas coisas, era mecânico, mas quando ele ia consertar os armários, ele falava pro filho, ele falava: Steve, até o fundo do armário que ninguém vê tem que ser bonito, tem que ser perfeito. E ele pegou essa perfeição até das coisas que nós não vemos do pai. Quando eles foram em algumas feiras apresentar alguns aparelhos, o Steve viu que alguns computadores tinham algumas manchinhas e ele enlouqueceu. Ele mesmo lixou os computadores para tudo ficar bonito e ele sempre prezou pela funcionalidade, pela simplicidade dos computadores. O Steve Jobs, ele tinha um amigo que era um engenheiro brilhante. Ele chamava Wozniak. Eu não sei se eu tô falando o nome certo. Tem uma foto dos dois aqui, ó. Ele ajudou muito o Steve Jobs a elaborar a Apple. Eles trabalhavam juntos e no começo o Wozniak ele fazia muito mais do que o Steve Jobs. Ele que elaborava toda a tecnologia, o Steve Jobs juntava essa tecnologia e vendia. O Steve Jobs ele era ótimo em persuasão, em lidar com pessoas. Apesar de ele ser um pouco intratável, ele sabia sugar a pessoa. Ele sempre queria mais. Um engenheiro subordinado apresentava alguma coisa para ele, ele falava: isso pode melhorar, isso não tá tão bom assim, eu quero que isso seja melhor. E se o engenheiro falasse que não tinha como ficar melhor, ele era despedido. Aqui, meus amigos, é cheio de histórias cabulosas do Steve Jobs. Teve uma época que ele colocou na cabeça que ele queria ir para a Índia, ele trabalhava numa empresa, ele fez o chefe dele pagar a passagem dele para um lugar próximo, o chefe pagou, mas pediu para ele consertar alguns aparelhos e ele foi para a Índia. Quando ele estava no táxi, ele perguntou para o taxista: olha, eu posso beber a água aqui da torneira? Porque lá nos Estados Unidos eles bebem a água da torneira, não sei se vocês já viram nos filmes. E o taxista: pode, bebe a água tranquilo. O Steve Jobs bebeu a água e pegou disenteria, ele quase morreu nessa viagem. Meus amigos, é um livro espetacular, é um livro muito divertido. É uma das maiores empresas do mundo, né, que foi construída pelo Steve Jobs. Aqui tem muita polêmica, porque alguns diretores tiraram ele da atividade criativa. O Steve Jobs ele foi adotado e isso sempre foi transparente, né? Os pais adotivos sempre falaram para ele. Ele sempre sentiu uma rejeição muito grande por ter sido adotado. Então... E, detalhe, para finalizar o vídeo, ele teve uma filha com uma namorada e ele fez a mesma coisa que a mãe. Ele não reconheceu a filha durante um tempo, só depois que ele foi reconhecer essa filha. Ele conta aqui no livro que ele errou em relação a isso. Pessoal, é um livro divertidíssimo. Leiam, é sensacional, a gente passa um tempo muito divertido lendo e aprendendo. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima!